Põe os números para mim atualizados aí em tempo real. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizando esses números. Nós já temos, 457 mortes, 22.972 casos confirmados. E infelizmente a tendência é que esses números sigam crescendo, gente, de forma assustadora. Vou repetir, são 20 mortes do dia 1º para cá e mais de 1.000 novos casos. Para que a gente possa entender um pouquinho disso, estou recebendo com muito prazer aqui a professora do curso de Medicina da PUC, aqui no campus Londrina, farmacêutica e doutora em microbiologia, doutora Aline Stipp. Muito obrigado pela presença, doutora. Qual é o momento que a gente vive? Muito se fala em segunda onda, a gente ouve falar muito na Europa, a gente ouve falar muito em outros países, mas no Brasil a gente não teve exatamente aquele momento de calmaria. Se for a segunda onda, ela está emendando com a primeira. Qual é o momento da pandemia em que a gente está? Boa tarde, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, novamente. Doutora, por estar com a gente. Na verdade, a gente está no momento de ascensão realmente de número de casos, né? Os dados diariamente já estão nos mostrando isso. Ainda a gente não tem o reflexo do final do ano, né? A saidinha de Natal, a saidinha de Ano Novo. E o grande problema é esse, que houve um afrouxamento, né, nas medidas de restrições, principalmente. A população ainda continua usando máscaras, mas as aglomerações voltaram a acontecer. Então quer dizer que esse aumento que a gente está falando agora, 20 novas mortes só esse ano aqui em Londrina, isso não reflete o final de ano, porque a gente precisa daquela janela de 15 dias, pelo menos. E mesmo quem não participou de aglomeração aqui, mas saiu e foi para a praia, de repente, lá encontrou muita gente, pode ter trazido a doença. Se foi para aglomeração, provavelmente tem tido contato com o vírus, ele trouxe sim o vírus para Londrina. E o reflexo disso, desse final de ano, Natal, Ano Novo, isso demora um tempo ainda? Tem essa janela, né? Então, em torno de 7 a 10 dias, ou em casos, né, a 14 dias. Então, a gente tem essa janela para começar a ter o aumento novamente de casos. A gente teve uma melhora no número de casos no setembro, outubro, aí depois a gente teve uma nova ascensão, de novembro para cá a gente está numa crescente mesmo. No Brasil não se fala ainda de uma segunda onda, porque na Europa a gente já tem a circulação de um novo vírus, de um vírus mutado. No Brasil esse vírus ainda não foi ainda isolado e diagnosticado que seria uma mutação. Então ainda não se fala numa segunda onda. E como você disse, a pandemia continua até sabe lá quando. Olha só, a informação que a doutora traz é extremamente preocupante, porque a gente está falando de um aumento do número de mortes, só que, baseados nessa janela de 15 dias, a gente vai ter o reflexo de todas essas festas de Réveillon lá para o dia 15, entre o dia 15 e o dia 20 de janeiro, ou seja, a gente ainda está distante disso. Aí a coisa pode piorar ainda mais. A gente pode se surpreender negativamente com esses números. Levando em consideração que a superlotação dos hospitais, né, vem aumentando também. Então, a gente vai ter um reflexo também do não atendimento adequado para aquele que vai precisar de um leito de UTI, por exemplo. Então, essa é a maior preocupação das autoridades. Doutora, a senhora é especialista em microbiologia também. Acho que é importante para que a gente possa entender o seguinte. A vacina. A gente tem ouvido falar muito de percentuais de eficácia. Algumas teriam 90% de eficácia, outras teriam 60%. E eu vi que uma vacina é considerada possível de ser usada quando ela tem mais de 50% de eficácia. Significa que a gente começou a vacinar, a pandemia já vai ser freada? Qual é o volume da população que a gente precisa vacinar? Porque eu entendo que o prefeito Marcelo Bellinati dizer que a prefeitura vai garantir a vacina para os londrinenses é algo extremamente importante. Mas a minha pergunta vai além. Vacinar os londrinenses e não vacinar a população de Cambé, de Rolândia, de Ibiporã, que orbita, que passa por aqui todos os dias, resolve? Então, por isso que é muito prudente a gente falar do governo federal, né? Porque a hora que a gente tiver uma autorização do governo federal, a vacina vai para todos os municípios numa certa quantidade. O correto é vacinar 70% da população, para a gente ter uma efetividade, o que a gente fala de vacinação de rebanho, né? Então tem que ter essa vacinação. Para ter uma efetividade importante. Vai ser gradativo isso, com certeza. O ministro da Saúde ele tem falado muito na questão de grupos de risco serem vacinados, quem que vai ser, serão as prioridades. Até a Anvisa teve uma reunião com eles, que no dia 23 de janeiro já está marcado o dia D da vacinação. Porém, ainda não está confirmado. Então, provavelmente, o Ministério da Saúde, né, então,
âmbito federal, vai traçar alguma estratégia para vacinar não somente uma cidade, e sim todas as cidades da região. A doutora se surpreende com essa demora de um parecer da Anvisa com relação às vacinas, pelo fato delas terem sido aprovadas já por órgãos semelhantes à Anvisa em outros países, nos Estados Unidos, em países da Europa. Surpreende essa demora, porque a gente que é leigo, eu e com certeza quem está em casa, a gente fala, espera um pouquinho, o que a Anvisa tem de mais especial que o FDA, que é o órgão de fiscalização americano, que o órgão responsável pela fiscalização no Reino Unido, não está demorando muito, doutor? É que, na verdade, para a vacinação ser aprovada, precisa de toda uma regulamentação. E é papel, né? Então, acaba demorando um pouquinho mais. Mas, assim, a Anvisa está tomando todos os cuidados para que a vacinação seja um modelo assertivo, tá? Para não ser duvidoso. E, realmente, essa efetividade das vacinas que estão sendo comercializadas pelo mundo todo devem ser aprovadas pela Vigilância Sanitária e, sim, disponibilizadas para a população. Por isso que acaba demorando. Tem todo esse tempo. A gente, desde outubro, né, estamos falando em vacinação a rebanho. Então, por isso que tem essa demora mesmo, mas é normal, viu, Juliano? Como é que fica, doutora? Uma preocupação que eu acho que todos têm é o seguinte, a gente está ouvindo falar que as vacinas vão precisar de 2 doses. E eu acho que todas elas vão precisar de 2 doses para ter essa efetividade. Então, a gente está falando de 2 campanhas de vacinação. A gente está falando das pessoas serem vacinadas, em alguns casos 15, em outros 20 dias depois, receberem a 2ª dose. E, obviamente, se uma pessoa está lá recebendo a 2ª dose, você não pode estar aplicando ao mesmo tempo a 1ª dose numa outra pessoa. Tudo isso vai fazer com que esse prazo de vacinação seja dilatado, né? Infelizmente. Infelizmente. A vacinação vai demorar em torno de 1 ano para ter a quantidade de 70% da população para frear o vírus. Isso, Um ano? Provavelmente sim. Porque, assim, o que acontece? Realmente, a gente tem que... esse prazo de revacinação de uma 2ª dose, ela tem que ser realmente dada. Então, diversos artigos científicos têm demonstrado que a queda, né, da taxa de anticorpos acaba sendo um pouquinho maior em uma certa porcentagem da população. Então, a gente precisa ter muita ponderação nessa questão de tempo para a gente ter a imunidade efetiva, para daí a gente liberar uma 2ª onda de vacinação. Então, deve-se primeiro ser vacinado, 1ª e 2ª dose, intercalado, pode até ser, dependendo de como o protocolo de vacinação do governo, né, for estabelecido, fazer em escalas mesmo, né? Então, hoje, a população de tal idade vacina de tal a tal dia, aí de tal a tal dia, para a gente não ter aglomerações. Vai ter que ser também. Um calendário semelhante ao que a gente tinha do auxílio emergencial, que a gente tem de aposentadoria. Vai ter que se criar uma fórmula mágica, porque a doutora falou de vacinar 70% da população. O Brasil tem aí 220, 230 milhões de habitantes. Então, a gente está falando de vacinar mais de 150 milhões de pessoas. Sim. É uma operação de guerra. É uma operação de guerra. Mesmo porque, se você comparar o Brasil com países da Europa, o Brasil é um país populoso. Então, isso é a grande preocupação de qual estratégia tomar para a gente não ter um problema ao invés de uma resolução com a vacina. Isso talvez seja o maior sonho. Eu perguntei no final de ano, né, para todo mundo que via a gente, qual é o principal desejo para esse ano. Eu acho que todo mundo sonha com essa vacina. Doutora, para a gente finalizar, então, só para você de casa entender, tá? A doutora tirou a máscara agora para conversar comigo, a gente está mantendo essa distância. Todo mundo aqui no estúdio tá com máscara. Por quê? É chato? Não, acredito que a doutora também não gosta de usar máscara. Não é agradável. É horrível. Mas tem alguma outra forma nesse momento? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas esse povo é chato, só fala de usar máscara, de evitar aglomeração, de passar álcool gel, de higienizar as mãos o tempo todo. Tem alguma outra fórmula mágica, doutora, que possa ajudar a gente a superar tudo isso, que não seja isso? Não, infelizmente, o uso da máscara, a lavagem das mãos com água e sabão corretamente e também evitar aglomerações são as maneiras mais efetivas, né, para se combater a disseminação do Covid. Não tem outro jeito? Não adianta querer fazer festa agora. Eu falei outro dia aqui e repito, tá? Quem tá fazendo festa agora corre o risco de chorar amanhã, tá? E eu não tô sendo alarmista, não. É o sério risco que você tem de levar o vírus para dentro da tua casa. Então, não é o momento, né, doutora? É o momento da gente respirar fundo e cada dia é um dia menos nessa pandemia, temos que pensar assim, né? Ter cautela e realmente ouvir as autoridades e obedecer aos decretos. Eu acho que isso hoje, no momento, é o mais favorável ao combate dessa ascensão
da onda do Covid. Certo. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu acho que ter a participação de uma especialista e alguém que fale tão fácil assim, né? Uma linguagem que a gente consiga compreender é sempre muito importante. Já quero deixar aqui o convite para que a doutora esteja comigo em outras oportunidades. Muito obrigado e com certeza voltarei. Muito obrigado, doutora.